Muito boa noite. O tópico de hoje, Bezrat Hashem, como sempre com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, é um tópico que eu chamo de um tópico quente para um pai, para uma mãe, para uma família. A verdade é que qualquer ser humano que vive em sociedade, especialmente no século XXI, sempre foi assim, mas não dá para fugir desse tópico. Ninguém se isenta dessa. Ainda mais uma vez, no século XXI. Queria dar largada do tópico por aqui, meus queridos. É o seguinte, a gente vê um assunto muito curioso na Torá Kedoshá, que ele se repete em muitas ocasiões. Óbvio que a gente vai mencionar de uma forma sucinta, mas que seja o suficiente para ilustração do nosso shiur. É o seguinte, a gente vê com os nossos avós, tem outros personagens também, mas a gente vai focar nos nossos avós, Avraham, Yitzhak e Yaakov, um denominador comum referente a um tópico muito curioso. Avraham Avinu, que é o primeiro vagão da locomotiva desse trem chamado Bnei Israel, povo Yehudi, Hashem conta sobre Avraham Avinu em uma ocasião, Vaikach Avram et Sarai Ishto, quando Avraham Avinu estava se deslocando de uma cidade para outra, Avraham pegou sua esposa Sarah, no caso era Sarai naquele momento, Vet Lot ben Achiv, e seu sobrinho Lot, que morava junto com ele, Vet Kol Rechusham Asher Achashu, e toda a riqueza que eles tinham. Ou seja, a Torá destaca a família e destaca o Rechush, as riquezas deles. E se a gente procurar um pouquinho, essas riquezas se referem a riquezas monetárias. Ou seja, são valores monetários. Quando Avraham Avinu se deslocou de uma cidade para outra, ele levou muitas coisas, mas a Torá destaca para a gente saber isso para sempre, então deve ser que tem algo importante. Ele levou a família, a esposa, o sobrinho, que era a família dele naquele momento, e as riquezas e os bens monetários dele. Não está escrito qual segulá ele fez para garantir todas essas riquezas e ter essas riquezas, que talvez a gente gostaria de saber, mas que ele levou sim, a Torá conta, e se a Torá conta para a gente é porque é importante, porque tem muita coisa que ele fez e a Torá não contou para a gente. Next step. Yitzhak, segundo dos avós, meus queridos, a Torá fala muito pouco, algo curiosíssimo sobre a vida de Yitzhak. Avraham Avinu muito longo, Yaakov muito extenso. Em relação a Yitzhak, tem muitos, o diálogo referente a Yitzhak, ou Yitzhak com outras pessoas, era algo muito restrito. Mas ainda assim, eu procurei e a gente encontra também sobre Yitzhak esse mesmo assunto. Em Parashat Toledot, a Torá conta para a gente que Yitzhak cavou poços, ele cavou os poços, que era uma das riquezas daquela época, né? Rebanho, poços. Vaizra Yitzhak ba'aretzai, Yitzhak cavou, né, poços e plantou, e teve um sucesso financeiro muito grande, diz a Torá lá em Parashat Toledot. E por último, Yaakov, a gente vê, fica fácil, né? Yaakov nem tive que procurar muito, ele passou grande parte da vida dele com Lavan trabalhando, e Lavan mudava o contrato, e Paró cuidava dos rebanhos, e pegava os malhados, e os pintados, e os brancos, e os pretos, e de repente, o interessante, meus queridos, que a gente observa sobre Avraham, Yitzhak e Yaakov, conforme a gente mencionou agora, o conceito chamado riqueza monetária. Avraham, Rechush, Yitzhak, que a Torá pouco fala dele, mas falou sobre os poços e do que ele plantou e que teve sucesso, teve êxito financeiro, mais uma vez, essa é a tradução, ninguém discute. E Yaakov também, com o rebanho, leva o rebanho e traz o rebanho e dá presentes para Esav. A Torá conta muito para a gente sobre o êxito financeiro, sobre valores, sobre economia desses três gigantes. E a pergunta que eu fiquei me questionando é a seguinte: é tão gostoso olhar a Torá como se fosse a primeira vez, pedir para Hashem um presente, Hashem, usando aquele pouco conhecimento que a gente já tem da Torá, que é tão vasta, me dá o presente de olhar como que se fosse a primeira vez. Eu comecei a olhar e fiquei questionando a mim mesmo a seguinte dúvida: se a Torá é um livro de halachot, a Torá é um livro de mitzvot, de leis, vem contar para a gente como se conduzir, como fazer, colocar tefilin, Shabbat e 613 mitzvot que a gente já ouviu falar. E também tem episódios que falam sobre esses grandes homens que são Mussar, que a gente aprende como se conduzir em momentos diferentes.
Só que de repente a Torá fala sobre esses três grandes homens, talvez a última coisa que a gente ia imaginar que a Torá ia falar é sobre a parte financeira. Que Avraham Avinu levou o dinheiro dele, tá bom, talvez ele levou também alguma outra coisa que ele tinha, mas o que isso nos interessa? A Torá diz que interessa. Que Tzchak cavou e teve êxito, do que muda pra gente? Muda. Que Yaakov ficou anos cuidando de trabalhar para ganhar um rebanho, o que muda? Deve ser que muda porque a Torá contou isso pra gente. A gente vê daqui, com certeza, indiscutivelmente, algo importante. A importância da parnassá, do sustento da pessoa. Parnassá é sustento, do sustento da pessoa, e que a gente vê que se esses homens tiveram que, de alguma forma, no nível deles, óbvio, sem comparar com a gente, mas o nível deles gigante, eles tiveram que se preocupar com isso, parece que é uma obrigação também, nossa, século 21, depois já do pecado de Adam Arishon, virou uma obrigação que cada um de nós fosse responsável pela parnassá, pelo sustento pessoal e da família da pessoa. E quando se fala do universo chamado dinheiro, meus queridos, que é o tema de hoje, é o seguinte, a gente vê, eu escutei isso uma vez do meu Rosh Yeshiva, ele contou o seguinte ponto, que Shlomo HaMelech, o mais sábio dos homens, deu uma dica para a gente, olha, você quer entender a Torá de verdade? A Torá, na verdade, é nada mais, nada menos do que o cérebro de Hashem, é um presente monumental que Hashem deu para a gente. Você quer entender isso de verdade? Então disse Shlomo HaMelech, o homem mais sábio de todos os homens, vou te dar uma dica, Habibi. Qual que é a dica? Qual que é a dica? Diz Shlomo HaMelech em Mishlei o seguinte, Im tevakshena kakasef, se você procurar a Torá como dinheiro, está escrito isso, não tem como discutir. Az tavin irat Hashem. Aí sim, você vai ter a possibilidade de entender temer Hashem, vedat Elohim timtza, aí você vai entender de verdade, de alguma forma, a vontade, vamos chamar assim, porque a gente não consegue entender a cabeça de Hashem, mas de uma forma que o ser humano possa entender, a cabeça, o pensamento de Hashem, a vontade de Hashem. Quer dizer, se nós queremos entender a Torá, a gente tem que procurar ela como se fosse o quê? Diz Shlomo HaMelech, im tevakshena kakasef, como kesef, money, masriat, dinheiro. Agora, se o conceito de dinheiro, economia, parnassá, sustento, fosse algo cheap, simples, pejorativo na Torá, então como que Shlomo HaMelech falou, olha, se você quer entender a Torá, procura ela como se fosse dinheiro. Mas, Habibi, um minuto. Dinheiro é algo feio, é sujo, fica longe. A Torá não ia falar para a gente procurar como dinheiro. Então, quando o homem mais sábio do mundo, Shlomo HaMelech, disse, procura como se fosse dinheiro, quem sabe quando é uma coisa de dinheiro, quanto a gente vai atrás, quantas pessoas vão atrás. Então, se a gente for nessa mesma vibe, Leavdil, procurar a Torá Kedoshá, a gente vai conseguir entender a Torá, a vontade de Hashem, exatamente o que Hashem quer do mundo e da gente. A gente vê daqui, dos avot, e dessa comparação de Shlomo HaMelech, quanto importante é o conceito chamado finança na vida de um Yehudi. Pelo menos tem que ser. A Gemara conta para a gente, nessa mesma linha de pensamento, que a gente pode medir uma pessoa, conhecer uma pessoa de três formas. Uma das formas é kisso, o kiss da pessoa. Kiss é o bolso, como ele se comporta com o dinheiro. A gente vê que os avot se preocuparam com isso, a Torá se preocupou em contar isso para a gente. Shlomo HaMelech fez a comparação, e a Gemara fala para a gente que uma das formas de medir uma pessoa, olha, quer saber quem é ele, quer saber quem é ela, veja como ele ou ela se comportam com a parte financeira. Isso dispensa, na verdade, que a gente traga muitas provas, são completamente desnecessárias, meus queridos, porque a gente sabe que no mundo dos negócios, trabalho, viagem, reuniões, estudos, são inúmeros fatores que rodam em volta de algo chamado parnassá, sustento, e fechar o mês, terminar o mês, ou que termine em muitos meses e sobre até para todos nós. O que merece um destaque, eu queria abordar hoje, uma vez que a gente já entendeu um pouquinho quanto que a Torá dá o destaque ao dinheiro, ao sustento que a pessoa precisa se preocupar em ter, é um ponto que talvez a gente nem pensasse que o assunto seria sobre isso, mas eu fiz questão de dedicar o assunto sobre o shiur sobre isso, que é algo importante, é como
usar esse dinheiro. Como obter o dinheiro? Duas formas. Trabalhando e fazendo tefilá, pedindo para Hashem ajudar a gente. Mas como usar o que Hashem deu para a gente? Talvez não seja exatamente o que vocês estejam imaginando, mas eu vou me explicar. Nós temos dois psukim no Tanakh, dois versos diferentes no Tanakh, que parecem ser contraditórios. Em um dos versos está escrito, quando a Torá pergunta, a Gemara pergunta, melhor dizendo, como vai ser a época de Mashiach, então a Gemara conta para a gente que lo echdal evion mikerev haaretz. Nunca vai parar de ter um pobre na terra. Então a Gemara fala, mas mesmo quando chega Mashiach, diz a Gemara que sim, porque o passuco fala textualmente que lo echdal, nunca deixará de ter evion, uma pessoa necessitada financeiramente, mikerev haaretz, da terra. Parece que a gente ainda tem que ter a necessidade, óbvio, de fazer chesed. Talvez seja essa razão. Agora, tem outro verso no Tanakh que diz Efes ki lo yebecha evion. Como assim? Efes, zero, certeza que não, que lo yebecha evion, que não vão ter mais pobres. Então vai ter ou não vai ter na época de Mashiach? Então a Gemara diz que vai ter. Mas o passuco falou, o segundo passuco, que a gente mencionou, Efes, que lo yebecha evion. Habibi, não vão ter pessoas necessitadas financeiramente. Então diz a Gemara, Efes, que lo yebecha evion. Cuida, a Gemara não está falando uma profecia para o futuro aqui. O primeiro passuco falou uma profecia para o futuro, que lo echdal evion mikerev haaretz. Nunca vai deixar de ter pessoas necessitadas. Agora, o segundo passuco que falou Efes, que lo yebecha evion, tradução, que não vão ter pobres, dizem Chachamim para a gente que essa não é a explicação correta, não é a tradução correta. Vamos ler de acordo com a explicação de Chachamim. Efes, zero, não. Cuidado, que lo yebecha, que não haja em você, cada um em si próprio, lo aleno, um pobre. Mas assim, como que a pessoa pode cuidar disso? Isso não é Mina Shamayim, não é Hashem que decreta se a pessoa vai ser pobre ou rica. Diz a Gemara que isso se refere especificamente a um ponto. Cuidado para não ter uma pessoa, lo aleno, cada um, consigo mesmo, pobre, quer dizer que a pessoa gastar mais do que ele tem. Em vez de sobrar mês no fim do salário, em vez de sobrar salário no fim do mês, sobrar mês no fim do salário. Dizem, Chachamim, para a gente, cuidado, cuidado para não terminar o salário antes do mês terminar. Parece que, às vezes, quando a gente fala aquela palavrinha Hashem Yazor, que Deus nos ajude, né? Hashem Yazor, tipo, vou gastar e Hashem Yazor, que religiosamente parece ser Hashem vai ajudar, e Hashem sempre ajuda, mas algo relacionado a Emuná mostra quanta fé, quanta confiança eu tenho em Hashem, que é obrigatório ter certeza. Parece que aqui é um blefe. Por quê? Porque Hashem falou para a gente, cuidado, se você ganha X, gasta conforme X. É necessário a gente correr atrás da nossa paransá, porque Avraham, Yitzhak e Yaakov fizeram isso, a gente mencionou. A Torá, Shlomo Melech comparou a Torá com Kesef, como a gente mencionou, com dinheiro, então a gente vê que é algo importante que a pessoa tenha, mas o alerta inicial que Chachamim trazem para a gente, Efes ki lo yebecha evion, cuidado para a pessoa não se autorrealizar um pobre. O que a Gemara quis dizer sobre isso? Cuidado que a pessoa não gaste mais do que ele tem. Eu queria ler com vocês, pessoal, algo que a gente deveria enquadrar isso, de tão importante que é. O Hafetz Chaim tem na sua obra Mishnah Brurah, e do lado um comentário chamado Biur Halachá. Sobre as halachot de Yom Tov, eu vou ler para vocês 3 ou 4 linhas, eu não costumo ler, mas aqui é tão importante. No Biur Halachá, em Halachot Yom Tov, no capítulo 529, vale a pena olhar dentro. Primeiro Biur Halachá que existe, sobre esse capítulo. Disse o Hafetz Chaim viveu em 1900, pessoal, é importante a gente saber isso. O Hafetz Chaim, que a Gemara conta para a gente que a parnassá, o sustento de cada um de nós, ele é decretado de Rosh Hashanah, quanto a pessoa vai ganhar o ano inteiro, e vai durar até o próximo Rosh Hashanah. Irashi conta pra gente, mas lá na Gemara, o que muda? Para que eu preciso saber disso, se a gente já não sabe o que foi decretado pra gente? Então o que muda saber esse fato?
Então diz Rashi, leizaer milasot yetzia merubah, cuidado para não gastar mais do que você tem. Shelo yosifu lo ela ma shepaskulo, porque Hashem não vai dar mais se a pessoa gastar mais. A pessoa ganhou 10x, vai ter que saber viver com 10x, o 1000x com 1000x e o 1x com 1x. Que Hashem dê bastante para cada um de nós. E continua o Hafetz Haim dizendo, pessoal, em 1900. Imaginem hoje. Vezeu tochacha merubal zmanenu. Disse o Hafetz Haim 1 minuto. O Hafetz Haim é um livro de Halachá, não costuma trazer isso, mas é que ele trouxe. Aqui tem algo importante para a gente parar um segundo, congelar e pensar. Shebavonotenu arabim, anashim ovrim alazeh. As pessoas não se cuidam com isso, disse o Hafetz Haim. Velo yasimu lev ech leitnaeg beotzat betam learvicham dvarim amutarim. A pessoa às vezes gasta na casa dele, só estou traduzindo as palavras do Hafetz Haim mais uma vez, que a pessoa gasta e compra coisas desnecessárias. Verabim halalim epilo anhagam arazó. E esse costume causa consequências trágicas, disse o Hafetz Haim. Por quê? Termino a leitura. Shemevet adam lebassof aledezeri de gezel. A pessoa acaba roubando. Vechamas. Fica com sede de ter o que o outro tem, aquela sede forte, desejo, inveja. Vegam lecherpa veklima. E a pessoa acaba chegando numa vergonha, porque acaba vivendo com o que não tem, acaba se estourando, e depois, as consequências, a gente pode abrir o jornal ou ver a comunidade, infelizmente, o que às vezes pode acontecer. Então disse o Hafetz Haim que a pessoa tem que cuidar para não acabar escorregando, de gastar mais do que a pessoa tem, de não se ficar iludido com a vitrine, porque a vitrine ela é bonita. Mas quando a pessoa pode comprar e quando não pode, a pessoa precisa viver conforme os conformes dele. Ou seja, pessoal, olhem que interessante, a Torá está contando para a gente algo muito importante, que existe algo chamado necessidade, existe algo chamado luxo. O luxo, ele é maravilhoso para quem tem os meios e use com saúde. Mas uma pessoa pegar empréstimo, assumindo que Bezrat Hashem vai me devolver para que eu tenha um luxo, isso é proibido. Porque, disse o Hafetz Haim, por isso que a Gemara veio contar para a gente quanto que a pessoa vai ter uma parnação, um sustento pré-definido de Rosh Hashanah até Rosh Hashanah. O que muda? O que muda se a gente não sabe qual que é o valor? O Hafetz Haim muda, porque conforme que você tem hoje, saiba viver conforme isso, porque esse é o lot, essa é a porção que Hashem deu para aquela pessoa naquele ano, que no ano que vem fique melhor ainda, Bezat Hashem, mas naquele ano é isso que a pessoa ganhou, e a pessoa tem que saber viver como isso e não com mais do que isso, porque mais do que isso ele não vai ganhar naquele ano. Às vezes, a gente, Baruch Hashem, tem mais facilidade de viajar, mais casas em outras cidades, ou às vezes até em outros países, mas acaba a pessoa vivendo conforme o que a faixa salarial dele não permite. Mas quando que a gente sabe o que é necessidade e o que é luxo? É muito difícil definir o que é necessidade e o que é luxo. Tem uma Mishnah, queridos, que responde isso para a gente bem em Pirkei Avot, que na primeira leitura eu nunca leria ela assim. Mas tem uma Mishnah em Pirkei Avot, olhem que bárbaro, olhem que power. Está escrito na Mishnah, Avezair mina reshut. Cuidado com o reshut. Reshut é, inicialmente a tradução, é governo. Pessoas nobres. Não fica grudado naquelas pessoas nobres, porque você vai acabar uma vez, quando eles precisarem de você, eles vão querer te usar e depois vão esquecer de você. Essa é a tradução simples daquela Mishnah. Porém, tem um Midrash chamado Midrash Shmuel. Ele fala algo nada mais, nada menos que merece um babador para ler, pessoal, de tão show que é. Olhem que bárbaro. Disse ele, olhem que power, Avezair, cuide, mina reshut. Reshut são coisas supérfluas. Chayav é must, obrigatório, e reshut é a mais. Então olhem como ele lê a Mishnah, que power. Avezair, mina reshut, cuidado com o reshut. O que é reshut, queridos? Coisas a mais. Por quê? Diz o Midrash Shmuel, porque escutem essa frase, queridos. A necessidade, o luxo de hoje vira a necessidade do amanhã. Pessoal, nem que power, o luxo que nós determinamos para nós mesmos, para a nossa família, que determina isso muitas vezes é a gente, mesmo que a gente vive numa sociedade, que é mais difícil, é verdade, é um teste.
Mas o luxo que nós determinamos a nossa pessoa vira necessidade amanhã, porque a pessoa não consegue mais se desvincular disso. Então, viajar tantas vezes por ano, talvez é uma coisa que não estava no nosso naipe. A pessoa que fez isso 1, 2 anos, agora ele não pode mais parar de viajar, porque a família espera isso dele, e ele próprio se acostumou com isso. Então, não viajar no fim de semana prolongado, ou nas férias, ou o que for, tantas vezes por ano, isso fala, poxa vida, não dá mais para ficar na cidade grande. A pessoa fica com vazio, porque Avezair Minarashut, disse o Midrash melhor em que Paulo, a explicação, cuidado com coisas supérfluas. Por quê? Porque essas coisas supérfluas hoje são supérfluas, amanhã viram uma necessidade. Isso aqui é uma coisa muito, muito importante. E olhem como a Gemara é sensível, queridos, a uma coisa supérflua virar necessidade. Que a gente fez de um luxo uma necessidade, a gente que determina isso. A Gemara conta para a gente algo impactante. A Gemara conta em Ketuvot, na página Samech Zain Amud Bet, 67b, o seguinte, que Hillel Azaken, o grande sábio Hillel, Lakach le'ani ben tovim echad sus lirkov alav. Ele foi lá e comprou um cavalo para um indivíduo que era de família muito, muito nobre, mas esse fulano perdeu tudo. Mas como assim? Se o indivíduo era rico e ele perdeu, então você pode comprar para ele pão, pode comprar para ele arroz e feijão, talvez carne, mas não um cavalo, que é algo chique. Deixa ele andar de ônibus. Ele não precisa andar de limusine. Diz a Gemara, claro que precisa. Por quê? Pessoal, olhem como a gente transfere necessidade, um luxo em necessidade, olha quanto isso vira parte da gente. A Gemara conta isso pra gente. Por que Hillel comprou um cavalo, usou dinheiro talvez dele ou da tzedakah para isso? Comprasse arroz e feijão só. Para aquela pessoa que era abastada financeiramente e perdeu. Como diz a Gemara lá. Porque a Torá diz pra gente, de marcero asher ichsarlo. Dá para a pessoa o que falta para ela. Uma pessoa que ela era financeiramente nível 10, ela se acostumou, mais uma vez, aquele luxo virou necessidade, para ela aquilo virou arroz e feijão. Então diz a Torá, quando a gente vai ajudar alguém que precisa de tzedakah, dá para ela o quê? De marceró, o que falta, xerich sarlo, o que falta para ele. Não falou arroz e feijão, não falou necessidades básicas. Por quê? Porque, na verdade, a Torá entendeu, quando a pessoa se acostuma com algo, é muito difícil desvincular a pessoa daquele costume. Por conseguinte, o nosso job qual que é? O nosso job é tomar cuidado com o que a gente se acostuma, porque o luxo de hoje vira a necessidade do amanhã. E a Gemara conta que Hillel, em um momento, não encontrou uma limusine para ajudar aquele senhor que perdeu a fortuna dele. Então, o que Hillel fez? Hillel próprio, pessoal, olhem as palavras da Gemara, Ratz lefanav gimel mirin. Hillel próprio correu, foi na frente daquele homem que perdeu tudo, que era rico, 3 quilômetros. Imagine Hillel, o grande homem, correndo 3 quilômetros, eu não sei quanto fitness ele era, mas ele foi para dar respeito para aquele homem. Mas por quê? Deixa ele de ônibus? Não. Ele se acostumou a andar de limusine, ele não consegue mais andar de ônibus. E entre parênteses, uma coisa bárbara, se a gente for olhar nessa Gemara, talvez não é no intuito da Gemara, mas é interessantíssimo. Quem era Hillel, meus queridos? Hillel é o símbolo da pobreza na Torá. Quando a gente quer definir alguém pobre, a gente fala pobre igual Hillel, o grande sábio. Esse mesmo Hillel, que para ele farofa era suficiente, ele viu uma pessoa muito rica, ele entendeu que essa pessoa que era rica e perdeu, andava de limusine, agora não consegue andar de ônibus, e a Torá obrigou que a pessoa cuidasse disso. Então o Hillel próprio foi comprar um cavalo, talvez com o dinheiro dele, pouco que ele tinha, para aquela pessoa foi comprar uma limusine para ela. Porque ele entendeu que eu não preciso disso, eu e o Hillel falando, mas ele precisa porque ele não consegue mais se desvincular disso, virou um vício. Ou seja,
Quando se fala de dinheiro, algo muito importante, queridos, é que a gente possa, cada um com sua família, cada um consigo mesmo também, entender que tipo de viagem é um must, que tipo de festa é must, que tipo de roupas de marca ou sem marca, ou dignas, óbvio, mas são must, que tipo de compras, quantas entregas por dia tem que ter na casa da pessoa de delivery. Avezair minareshut, disse Pirkei Avot foi dado no Har Sinai, cuidado com coisas supérfluas. Por quê? Não pode ter? Claro, quem tem, usa com saúde, mas tudo que a gente se acostuma hoje, amanhã é difícil desvincular, especialmente aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que a gente acostuma eles assim. A Gemara fala, para a gente entender quanto que coisas que a gente se acostuma viram parte da pessoa e a gente entender a nós mesmos e os outros. A Gemara fala que quando um homem casa com uma mulher, ou uma mulher casa com um homem, vai funcionar melhor no exemplo aqui, quando Sará casou com Avraham, nomes aleatórios, e Avraham tem mais bens do que Sará. Sará era de família simples, vamos inventar, e Avraham de família mais chique, financeiramente falando. A Gemara fala, até para isso tem Alachá, Olá imo venorio heredetimo. Ela sobe, e agora ele tem que tratar ela financeiramente na vibe dele, com os meios dele, porque ele é mais rico do que ela. Ve'eno yoredetimo. Só que se o homem casou com a mulher, o contrário agora, que ele era mais pobre, ela era mais rica, a mulher não desce com o marido. O marido tem que dar um jeito de sustentar ela lá em cima, como que ela era quando solteira. Por quê? Porque o luxo virou necessidade. Deve ser que é isso que a Gemara está ensinando para a gente. Isso é tão importante, meus queridos, na geração dos nossos dias, que a gente vê os quatro cantos do mundo. A gente talvez está na segunda, quase que terceira geração. A primeira geração, que eram os nossos pais, ou depende da idade da pessoa, nossos avós, fugiram de países daqui para lá, Polônia, Halab, onde for, e chegaram com uma mão na frente e outra atrás, literalmente, sem saber a língua, sem saber nada. O mais rico veio com quase nada e o resto, 99%, veio com nada mesmo. A segunda geração já se organizou um pouco, talvez a terceira um pouco melhor, e aí a gente pensa muitas vezes, meu pai não teve a possibilidade, talvez eu quando pequeno, pode ser que não tive a possibilidade, mas eu quero dar para os meus filhos tudo, porque agora eu tenho, a Hashem me deu, muito obrigado Hashem, eu quero jogar isso para frente. E essa segunda ou terceira geração nasce com uma expectativa tão alta, mas tão alta, porque talvez a gente acostumou eles assim. Eu sei que não é tão fácil porque a gente vive em sociedade, é verdade. Mas, dentro do possível, não tem uma regra única, mas pensar sobre isso precisa, é por isso que a gente está falando hoje. O que a gente acostuma a eles, depois, a gente não pode falar, você ficou mimado. Porque Hillel não falou para aquele rico, apesar que Hillel era muito pobre, e Hillel com arroz e feijão era suficiente para ele. Mas ele viu aquela pessoa que tinha e hoje não tem mais. Hillel pegou o dinheiro para comprar um cavalo, um Rolls Royce para ele. Porque ele não vai conseguir se acostumar com menos que isso. E quando Hillel não conseguiu um motorista chique, Hillel próprio foi correndo na frente 3 quilômetros, como a gente mencionou na frente, para dar kavod para aquela pessoa que estava andando a pé. Eu vi uma pesquisa muito interessante, acho que essa da pesquisa a gente consegue acreditá-la de uma forma muito, muito fácil, queridos. Uma pessoa que está acostumada com um vinho, por exemplo, de $30, eu inventei um valor aleatório, ele tem um prazer X quando toma aquele vinho. Olhem que curioso, essa mesma pessoa depois vai tomar um vinho agora, e esse vinho, ele se acostuma a tomar vinho de $300 agora, 10 vezes mais. O prazer dele, no primeiro dia, é 2x, 10, 3x, 4x, maior, porque é um vinho mais chique. Logo, em pouco tempo depois, o prazer dessa mesma pessoa tomando vinho de $300, valor aleatório, em vez de 30, 10 vezes mais caro, ele continua sendo X. Por quê? Porque igual que a pessoa estava acostumada com vinho de $30 e tinha um prazer X, quando ele se acostuma com vinho de $300 depois da terceira ou quarta semana, ele volta a ter o mesmo prazer. Ou seja, o luxo a mais só se transforma numa necessidade, mesmo no quesito que se diz referência a prazer. Tem muitas pesquisas feitas, cientificamente comprovadas, que mais gastos, mais dinheiro
gasto, não tem nenhuma relação direta com felicidade. Tem com satisfação momentânea. Aquele barulhinho lá de passar no caixa, e aquela compra, a sacolinha fazendo barulho, chega em casa, vai para a gaveta, nem sabe mais onde está, às vezes fica a roupa até com etiqueta no armário. A satisfação de vida da pessoa não pode vir disso. Quem tem, use com saúde. Mas até onde precisa se acostumar com esses luxos é uma pergunta que cada um de nós tem que se fazer. Kohelet foi escrito por Shlomo Melech. No capítulo 7, Pasuk 29, eu vi uma vez uma explicação muito interessante sobre esse seguinte Pasuk que Shlomo Melech, o homem mais sábio do mundo, falou. Diz o Pasuk seguinte, Asher asa Elohim et ha'adam yashar, Hashem fez o homem reto, certinho, honesto, puro, lacreme do lacreme. Vehema, o problema é que o homem, bikshu cheshbonot rabim, o homem que sabe disso, daquilo, começou a fazer coisas que acabou se entortando. Eu vi uma vez uma explicação muito legal, alegórica desse pasuk. Hashem fez o homem reto, tranquilo, viver bem, feliz, de boa. Vehema bikshu, qual foi o problema? Que o homem próprio, bikshu cheshbonot rabim, tem muitas contas, muitos investimentos, muitos bancos diferentes, muitos negócios. A pessoa acaba se perdendo e a tranquilidade vai embora. Ah, mas se Hashem me deu brachá, não posso usar? Com saúde, bastante. Se Hashem me deu brachá, eu vou parar de receber? Não, mas use isso com cabeça. Quanto eu preciso acostumar a mim, não só meus filhos, a mim mesmo. Porque, pessoal, a frescura de hoje vira um must de amanhã. Pior ainda, quando a pessoa vive conforme o que ele não tem. Viver em sociedade tem vantagens maravilhosas, porque a sociedade set o standard de muitas coisas legais, morais, minyan, sinagoga, tem inúmeras vantagens que é algo espetacular, vezes 1000. Mas junto com isso tem algumas responsabilidades e coisas a se pensar. Tem algo chamado vergonha. Me explico. E tudo isso, pessoal, é tão gostoso quando a gente abre Gmarot e vê isso para a gente entender quanto que Hashem entendeu que é assim que funciona o intelecto, a emoção de cada um de nós. A Mará conta para a gente no Tratado de Tanit que um dos dias mais legais que tinha no calendário, que volte a ter Bezat Hashem em breve, é chamado Tu B'Av. Para a gente sobrou só Yehishem, que não tem Tachanun. Mas alguns poucos dias depois daquela data que não era tão agradável, que Bezat Hashem que pare de existir dessa forma desagradável, que é chamado 9 de Av, tem um dia chamado Tu B'Av, que é o dia 15 de Av. Sobrou para a gente hoje não fazer Tachanun, mas o que tinha naquela época? Era o dia nacional do Shidduch, o dia nacional do Basra, do casamento. As mulheres saíam, se enfeitavam, se vestiam de uma forma maravilhosa na rua, e aí quem estava procurando o Shidduch, procurando o Basra, a outra metade ia lá e fazia, entre aspas, o bom negócio. Agora, olha que interessante. Começaram, quem tem roupa bonita vai com roupa bonita, quem não tem faz o quê? Então, a conta que um certo momento, para não envergonhar uma outra, as mulheres emprestavam roupa uma para outra. Por quê? Porque aí todo mundo pega emprestado, não é uma coisa que só quem não tem pega emprestado, todo mundo vai pegar emprestado, então todo mundo vai ficar feliz. A sensibilidade de não colocar essa pressão social, porque se ela vai de uma forma bonita, eu também preciso ir, mas eu não tenho meios, não sei o que eu vou fazer. Mas é muito difícil isso. Pessoal, olhem até onde isso vai. Se não tivesse escrito na Gemara, eu não acreditaria, mas está escrito. A Gemara conta que antigamente, quando o Loleno, depois de 120 anos bem vividos, falecia alguém, acontecia algo curioso. As pessoas tinham tanta vergonha de enterrar a pessoa, porque as pessoas eram enterradas com uma roupa muito chique, e quem não tinha dinheiro não tinha o que fazer. Então o que faziam com o falecido Loleno? Não enterravam, deixavam ele aonde? Na sarjeta, sem enterrar, por vergonha de não ter uma roupa chique para enterrar a pessoa. Só escutem, o que a Gemara contou é absurdo, de verdade. Eles deixavam a pessoa sem enterrar, Loleno. Algo gravíssimo, o corpo da pessoa é kadosh, em vida e também depois. E de repente, o que acontece? Eles não enterravam porque tem vergonha. Vou deixar, todo mundo enterrar com terno da Hugo Boss. O outro lá não tem dinheiro, o que ele faz? Então deixava na sarjeta. Pressão, olha que interessante. Até que depois, Mara conta que um dos grandes personagens do Talmud, ele próprio, quando foi falecer, colocou uma mortalha muito barata. Aí falou, opa,
Se ele colocou isso, vai Corinthians, nós também pode. E aí o que aconteceu, meus queridos? Aí baixou o standard. Na hora que baixou o standard, ficou até hoje. Porque cada um que sobe o standard de alguma coisa na sociedade, não é uma coisa particular dele. Quando é particular da pessoa, ele pode escolher, mas quando é uma coisa pública, pessoal, a gente tem que levar em consideração aqueles que não podem. Mesmo aqueles que não podem, ele que não faça. Não existe isso, a Gemara acabou de provar pra gente. Deveria ser assim? Sim, é verdade. Mas são poucos que conseguem viver e passar aquela vergonha de um dia e não ficar com uma dívida de um ano. Mas muitos não conseguem isso. É difícil. A Gemara conta. A Gemara contou, a gente mencionou o exemplo. Antes de fazer algo muito grande que é público, você tem que sempre se questionar. Será que eu posso colocar essa pressão de casamento, de bar mitzvah, de brit milá, de sium, de brinde? Porque se eu der um tefilim no brinde do bar mitzvah do meu filho, o próximo vai ter que dar um carro, outro um avião, e depois vai ter que dar, não sei, passagem para... Mas não é todo mundo que consegue. Mas cada um faz o que pode. O Mara acabou de contar para a gente, e a gente sabe que não é assim. Um pensamento nessa fase final do shur, queridos, é o seguinte. Eu sempre penso sobre isso. Quanto cada um de nós precisa postar as nossas brachot ao público nessa vida de mídia social? Mas eu não posso compartilhar com meus amigos? Claro. Talvez a família, talvez 2, 3, 4 amigos próximos. Traz eles para compartilhar da sua alegria, que você ganhou na loteria, que você ganhou mais um filho, que você comprou uma casa nova, um barco novo, o que for, usa com saúde. Mas todo mundo precisa saber disso. Tem gente que não tem o que comer. Porque ele precisa ver aquela mídia social com a pessoa andando naquele carro, o que for. A comida de hoje, ela só satisfaz se tirar uma foto. Outro dia eu estava comendo com alguém, a pessoa foi lá tirar uma foto, eu falei, por que você está tirando foto? Eu falei, Rabino, não tirou foto é igual não comeu. Eu falei, como assim? Ele falou, Rabino, aprende, não postou é sinônimo de não aconteceu. É verdade, essa é a geração que a gente vive. Talvez sobre uma comida, ok, se a pessoa acha que é tão importante, tudo bem, cada um faz conforme o juízo. Mas coisas que são brachot, que a pessoa tem e muitos não têm. Muitos não têm. Quanto eu preciso compartilhar com os outros e deixar o outro enciumado de mim? Eu estou causando a Ainará contra a minha própria pessoa. Pronto, linguagem que a gente fala. Eu estou causando, pior do que isso, incomodando o outro. A gente não tem permissão de incomodar os outros. Eu sempre, durante a pandemia, que Baruch Hashem terminou e que todo mundo fique saudável por 130 anos, não 120. Mas eu vi que os casamentos foram menores, bar mitzvahs menores, Irbus Machot Beister, que tem muitas alegrias. Eu falei comigo mesmo, uau, talvez Hashem deu o presente para a gente de poder reduzir. Não precisar convidar o primo, do sobrinho, do tio, do vizinho no casamento. Cada um custa lá aquele valor. Mas eu fiquei olhando para mim mesmo, que Baruch Hashem já terminou, e tem muitas e muitas alegrias para todos nós. Não mudou absolutamente nada no teor das alegrias. Durante a pandemia, a gente nem lembra mais o que é pandemia, isso é um bom sinal, mas muitas pessoas falaram, sorte que eu casei meu filho ou minha filha na pandemia. Eu convidei aquelas 100 pessoas que eu podia convidar, são as pessoas que de verdade vão alegrar meu casamento, vão alegrar minha alegria, minha simcha, meu bar mitzvah, o que for, e eu não tive que ficar em dívidas e nem fingir que eu sou quem eu não sou para a comunidade. Eu acho que, meus queridos, deep down, de verdade, essa explicação de Sameach Bechelko, a gente conhece esse Pirkei Avot, até porteiro de jornal, por isso eu costumo dizer que conhece isso, Eis eu achei quem rei com a Sameach Bechelko, aquele que está feliz com o quinhão que ele tem, com o lote que ele tem, com o que ele tem. Na verdade, estar feliz e viver com o que a gente tem, e não com o que a gente imaginava que a gente teria, ou com o que a gente imagina que a gente tem financeiramente falando, não é fácil. Isso é para poucos, é para quem quer ser feliz de verdade, para quem sabe viver com as necessidades dele, porque sabe que a necessidade, minha necessidade hoje, amanhã vai virar o meu luxo de hoje e amanhã vira a minha necessidade. Parnassá é algo sério na Torá, é algo importante.
algo que tem que dar valor, porque o homem quando casa, eu não sei se a gente sabe o que a gente assina lá, talvez por um lado até bom, né? Porque a pessoa depois assina mais tranquilo, e depois a Hashem dá força para todo mundo. Mas, olha que curioso, meus queridos, a pessoa assina que ele vai sustentar a casa dele. Então é uma obrigação que ele tem de sustentar a casa dele, virou uma must, uma obrigação agora, ele não tem como sair dessa, ele assinou um cheque, ele tem que honrar aquele cheque. É um cheque de muitas prestações. Uma vez até contam que um filho chegou para o pai e perguntou para ele, olha, quanto custa casar, Abba? Aí o pai não responde, o filho pergunta de novo, Abba, quanto custa casar? O pai não responde, o filho pergunta pela terceira vez, Abba, quanto custa casar? Você não pode me responder? O pai respondeu não. Falou, mas por que, Abba, não? Falou, porque até hoje eu não sei quanto custa. Cada semana, cada dia é um novo gasto. Mas é nossa obrigação, que a Hashem manda sempre para todos nós poder cumprir com as nossas responsabilidades. Mas a gente tem que saber, pessoal, viver conforme o que a gente tem. Eu vou contar uma história que ensina para a gente algo muito profundo e com isso a gente termina. E o que quer dizer viver com cada um de nós, com o que a gente tem. A história verdadeira aconteceu faz relativamente muito pouco tempo atrás com um jovem de 17 anos. Ele próprio depois contou essa história. Num camp, Estados Unidos, durante o summer, durante as férias, sempre tem camp. Camp são acampamentos e as pessoas vão lá passar um mês brincando, se divertindo. Esse camp era de uma yeshiva chamada Torah Vadat, yeshiva muito famosa. E esse menino foi naquele camp, muitas vezes já para brincar, e a primeira vez ele foi lá para ajudar um pouquinho os meninos a estudarem. Então ele tinha um trabalho, vamos dizer assim, relativamente assim, no camp, que ele tinha que cuidar de algum momento, tinha uma hora de manhã, uma hora de tarde, que as pessoas estudavam, ele tinha que cuidar daquilo. Até que no camp mesmo, ofereceram para ele algo chamado Color War. Color War nos camps é uma bagunça, uma gincana assim, de 2 grupos de bagunça, uma coisa super legal. E ele falou para o Rav, Rav, eu estou cuidando do Bet HaMidrash, eu preciso preparar para cuidar daquelas 2 horas das pessoas estudando, mas me sugeriram fazer parte desse Color War, virar madriha, e nisso, um monitor, eu gostei da ideia. Ele foi falar com o mentor lá do camp, que era Rav Wolfson, naquela época, e falou, queria perguntar se era ok, para ficar de consciência tranquila, ele acabar abandonando um pouco os estudos, mas se divertir. E aí, a resposta foi completamente surpreendente. Esse Rav Wolfson, que conhecia muito bem esse menino, falou para ele, mas para que você precisa disso? Ele falou, eu preciso que eu quero me divertir, né? Ele falou, mas já vai se divertir bastante tempo, você tem uma responsabilidade de estudo aqui, você pode ensinar os meninos algo magnífico, você tem esse dom. Aí depois o menino foi lá de novo, explicou de novo para esse Rav Wolfson porque ele queria sair do estudo, de dirigir o estudo dos meninos e se preocupar com isso, ele queria não mais se preocupar e virar um monitor do camp da brincadeira, daquelas gincanas. E esse mentor falou para ele, eu entendi o que você quer, eu te falei, para que você precisa disso? Aquele menino contou que ele se sentiu quebrado quando ele escutou isso. Falou, puxa vida, senti completamente que ninguém me compreendeu, eu queria tanto fazer isso. Mas, falei, tá bom, já que eu não vou virar monitor, eu vou continuar meu job aqui de forma assídua. Sentou no Bet HaMidrash, estudando e preparando o shiur de Mishnayot que ele tinha que dar para os meninos daquele camp. Centenas de meninos. E ele começou a estudar e ele conta que ele nunca na vida dele estudou tão bem. Depois daquela lavada lá, que ele levou assim um balde de água fria, não era o que ele esperava, apesar que o Rabino falou de forma delicada, mas sabe, quando a gente escuta o que a gente não está esperando, a gente fica mal. E aí, ele conta que ele sabe que pela Messirut Nefesh, pela devoção que ele foi estudar, mesmo depois de ter escutado o que ele não queria, que ele queria muito sair, brincar lá e virar o diretor das brincadeiras em vez do estudo, falou, olha, eu fui estudar e eu tive uma certa ajuda de Hashem que eu comecei a lembrar as Mishnayot e explicar de uma forma que eu nunca consegui entender e explicar dessa forma, no camp. Daí, o ano seguinte ele foi convidado no camp para gravar aquelas Mishnayot para as pessoas. Depois, meus queridos, tem um projeto que foi criado mais ou menos em 1980. Eu lembro quando eu estava no Yeshiva, em 1990, às vezes a gente tinha uma dúvida de Gumará, tinha umas fitas cassetes, então, muitos nem sabem o que é isso. Criou-se um projeto chamado Dial Daf, que era, a gente ligava para um número, ficava no telefone, aqueles telefones lá, orelhão, e apertava o Daf da Gumará, a página da Gumará, e estava gravada aquela página que a pessoa podia escutar. Hoje em dia é tudo muito mais acessível. E tinha uma fita cassete também, que a pessoa podia comprar
Então tinha 50 páginas de uma Gemara que ele queria comprar, ele comprava 50 fitas cassete. Esse homem que criou esse projeto convidou aquele menino, Fischel, para gravar. E falou para ele, olha, agora você já gravou Mishnayot no camp, e a gente escutou das Mishnayot, eu queria te convidar para fazer não Mishnayot, mas Daf Yomi. Gravar todo dia uma página do Talmud, grava um pouco antes, para que as pessoas tenham isso pelo telefone ou pelo fita cassete available, para que possam escutar e fazer o Daf Yomi. Ele pensou e disse, ok, yes. Esse homem tem algo chamado Torah Communication Network, que hoje em dia talvez não é tão famoso, mas começou como o primeiro meio de shiurim gravados de Daf Yomi do mundo. Em inglês, depois em Yiddish, tinha hebraico. Esse homem, a Fischel Schechter, virou o homem que gravou tudo isso, virou o homem que depois e hoje é um Rav, a Fischel Schechter em Torah Vadat, no mesmo lugar onde ele foi no camp, dezenas de anos atrás. Tudo isso porque ele escutou um não, que na hora deixou ele chateado. Mas foi esse não que fez ele externalizar, bombar, explodir o potencial dele de não virar um madrich de brincadeira para alguém de estudo, que era o dom que ele tinha. E o dom que para ele, repito, para ele, ficaria apagado se alguém fosse carinhoso e falasse para ele, ok, vai se madrich lá. Mas para ele não era, porque ele tinha um dom melhor de poder estudar. O limite para ele, apertar ele naquele momento, fez ele explodir. E até hoje é um Rav famosíssimo. Eu aprendi daqui, com isso a gente termina, que limites trazem crescimento. Inclusive no que se diz ao quesito do shiur de hoje. Quando a gente se limita, a gente aprende a viver com os nossos valores financeiros. A gente aprende a apreciar o que a gente tem. Isso que de verdade é falar para Hashem, se é isso que você me deu, eu não vou procurar mais. Isso é emuná de verdade. E quem sabe, se não é por isso, meus queridos, que a panela de pressão funciona tão bem, cozinha tão rápido, como? Porque tem um espaço limitado. Naquele espaço dá para cozinhar carne, o que for, de forma muito rápida. Quando a gente sabe se limitar conforme o que Hashem mandou para a gente, hoje a gente vive melhor, a gente produz melhor. Que Bezrat Hashem a gente possa viver conforme o que a gente tem. E não como o Havetz Haim falou, que a pessoa vive com mais do que ele tem, ele acaba roubando, sendo desonesto. Não, vê com o que a gente tem. E falar para Hashem, muito obrigado pelo que eu tenho. Quem agradece a Hashem pelo que ele tem, Hashem fala, opa, tá feliz com o que eu te mandei, Habibi? Vou te dar mais, não mais, mas muito, muito, muito mais. Semana maravilhosa para cada um de nós. Boa noite.